Que é um grande teólogo brasileiro, ele diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Repete comigo para você decorar, que essa frase ela é filosófica, ela é bonita, vai parecer que você é intelectual, se você souber. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a maneira pela qual você enxerga um ponto. Todo ponto de vista são interpretações pessoais e unilaterais de um mesmo ponto em comum. Filosófico demais? Deixa então vamos trazer o nosso cotidiano. Quando você vê um copo com água pela metade, você diz que esse copo está quase cheio ou está quase vazio? Do ponto de vista é a vista de um ponto. Quando você faz aniversário, você tem mais um ano de vida ou menos um ano para viver? Do ponto de vista é todo ponto de vista é a vista de um ponto. Quando você recebe o seu salário, chega no final do mês, no início do mês, e você recebe o seu salário na mão, você olha para ele e você pensa: eu faço parte, como o pastor falou, dos 5% mais ricos do mundo. Naquela pregação, vocês lembram disso? Eu estou com o meu salário na mão, então por ter um salário mensalmente, eu faço parte dos 5% mais ricos do mundo. Ou quando você pega o seu salário e você fala: não, com certeza, por esse salário aqui eu faço parte dos 95% mais pobres. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vocês entendem isso? Que todo ponto de vista é a vista do ponto. Todo ponto de vista é a maneira como nós olhamos para o mesmo ponto em comum. E a interpretação desse ponto vai ser a maneira como você o vê. Algumas pessoas, quando elas olham para um copo com água pela metade, elas ficam cheias de alegria porque pensam: uau, falta só um pouquinho para esse copo encher. Outras pessoas olham para o mesmo copo e se entristecem e pensam: poxa, a vida já está quase acabando. Algumas pessoas vivem de maneira tão intensa a vida, de maneira tão completa, tão cheia de ânimo, que elas parecem que ainda vão morrer, que vão ser eternas. Enquanto outras pessoas vivem a vida de uma maneira tão vazia e tão sem sentido, que elas parecem que morrem um pouco a cada dia. Algumas pessoas olham para as lutas e dificuldades da vida como se essas situações vieram para se estabelecer e para destruir suas vidas. Enquanto outras pessoas olham para as mesmas situações e, como o cântico diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Qual é o seu ponto de vista? Como que você vê a vida? Como que você vê a cruz? Qual é o seu ponto de vista? Quando nós entramos nesta série de mensagens, quais são as suas últimas palavras, nós vemos claramente as contradições da vida, atuando dentro da vida dos personagens que nós vimos. Nós estudamos até então. Do ponto de vista dos judeus e dos romanos, como nós vimos na primeira mensagem, nós vimos que, do ponto de vista deles, o justo foi condenar aquele que não tinha culpa alguma. Do ponto de vista de Jesus, como nós vimos na segunda mensagem desta série, perdoar significa assumir o dano da ofensa para não perder o ofensor, mas sim restaurá-lo e ser restaurado, liberando perdão. O Teco nos ensinou semana passada que, do ponto de vista do ladrão, que a gente vai falar da esquerda nessa noite, do ponto de vista do ladrão, foram 3 ladrões crucificados por Jesus. O da esquerda olhou para Jesus e, do ponto de vista dele, se este homem ao meio é Deus, ele me deve alguma coisa. Me tira daqui se você é Deus. Do ponto de vista do ladrão da direita, ele pensou: se esse homem ao meio é Deus, então ele não me deve nada. Eu é que preciso de sua misericórdia. Eu olho para a cruz e eu vejo que ela me coloca e nos coloca nessa noite diante das contradições da vida, onde eu tenho uma situação em comum, a cruz, e o que muda
quando você olha para Jesus e vê como que a vida dele era cercada por contradições. Por exemplo, Jesus, ao nascer, quando Jesus nasce, um coro de anjos aparece nos céus cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando Jesus nasce, um coro de anjos canta, mas nos últimos minutos de vida, um coro de homens grita: crucificam. Percebe o contraste? Quando Jesus nasce, estrangeiros procuram o rei dos judeus para poderem reverenciá-lo. Mas nos últimos minutos de vida, o outro estrangeiro, Pilatos, decide crucificá-lo e não dar honra a esse rei. Quando Jesus nasce, o brilho de uma estrela guia os reis até a direção de Jesus. Nos últimos dias de vida, a maior estrela, o sol, decide não brilhar mais em forma de protesto por aquilo que estava acontecendo com Jesus. E nessa passagem que nós lemos de Mateus 27, 45 a 50, aparentemente nós temos mais um contraste, porque se a gente pensar que uma das maiores marcas do relato de Jesus é justamente a maneira como ele se relaciona com o Pai e a maneira como ele deixa entender que o Pai é tão próximo, aparentemente nós temos mais um contraste na vida de Jesus. Em João 5,19, por exemplo, Jesus diz assim: eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Em João 10,30, Jesus diz assim: ele, o Pai, nós somos um. Em João 11,42, naquele momento que Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ora e diz: Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus tem com Deus, um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo, um relacionamento diário. Em João 8,49 e 8,29, Jesus diz assim: o Pai não me deixa só. Mas esse mesmo Jesus que diz: o Pai não me deixa só, em Mateus 27, 46, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não parece um contraste para você? Em algum momento Jesus disse: o Pai nunca me deixa só, o Pai sempre me ouve, eu e o Pai somos um. E nos últimos momentos de vida ele diz: Pai, por que você me desamparaste? Por que me abandonaste? Para mim, como pastor e teólogo, esse aqui é um dos textos mais complicados de toda a Bíblia. Para mim, esse texto é muito complexo para a gente poder analisar e tentar emitir alguma opinião, porque de um lado, nós temos essa história de Jesus e o seu relacionamento com o Pai intenso, e por outro lado, nós temos Jesus demonstrando uma sensação de vazio, uma sensação de abandono, uma sensação de que ele está sozinho. E a grande dificuldade é justamente essa: como é que nós conciliamos o Pai nosso que Jesus nos apresentou, esse Pai amoroso, esse Pai carinhoso, esse Pai que cuida da gente? Como é que a gente concilia essa apresentação de Deus Pai, com Deus Santo, Deus que não pode contemplar o mal, o Deus que abomina o pecado? Como é que nós conciliamos isso e enxergamos aqui o mesmo Deus? Quantas vezes eu e você também não nos sentimos abandonados? Talvez você nunca tenha sentido abandonado, então você não vai entender o que eu estou falando, mas você que já se sentiu abandonado, quantas vezes você não se sentiu como se você estivesse sozinho? Como se aquele que tem poder para fazer algo, aparentemente, não está fazendo nada. Quantas vezes eu e você não nos sentimos deixados para trás, deixados sozinhos, deixados à mercê da situação? Quantas vezes eu e você não nos sentimos que o céu se fechou sobre nossas cabeças e aparentemente o Pai virou o rosto para nós? Quem nunca, por algum instante que seja, nunca se sentiu abandonado por Deus? Aparentemente, Jesus se sentiu abandonado por Deus, porque ele sabia que se o Pai quisesse, Jesus sabia que se o Pai quisesse, ele poderia passar dele esse caso. Mas, porém, a vontade de Deus, desse Deus amoroso, era que Jesus passasse pela cruz. E esse Deus amoroso
ouviu essa oração de Jesus, não removeu esse cálice e fez a vontade dele, que foi levar Jesus para a cruz. Essa declaração de Jesus, Deus meu, por que me abandonaste? É o tipo de declaração em que não existe um consenso dos teólogos, e onde existem inúmeras tentativas de interpretação. Na minha tentativa, eu creio que de fato Jesus experimentou uma sensação de abandono. Eu tenho essa impressão quando eu leio esse texto. E quando a gente fala da sensação de abandono que Jesus provou, nós estamos falando do abandono dos seus discípulos, dos seus melhores amigos, com quem ele caminhou 3 anos. Quando nós estamos falando do abandono de Jesus, não estamos falando do abandono dos seus familiares, e nem mesmo do abandono do seu povo. Quando nós estamos falando da sensação de abandono de Jesus, nós estamos falando que Deus aparentemente o deixou sozinho. Aparentemente. E por que eu creio nisso? Bom, existe uma teoria que diz que na Páscoa, às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, toda a população levava cada um o seu cordeiro para ser sacrificado no templo pelo pecado. Se você fosse um judeu do primeiro século, na Páscoa, e provavelmente no dia 15 de abril de 30, você estaria levando o seu cordeiro até o templo e falando: eu cometi esses pecados. Apresentaria o seu cordeiro como oferta pelo seu pecado, e este cordeiro seria sacrificado. E como na Bíblia não existe coincidências, por volta das 3 horas da tarde, nos diz o texto, Jesus, o Cordeiro de Deus, também é sacrificado. O Cordeiro de Deus também é sacrificado, só que não pelos seus próprios pecados. Às 3 horas da tarde, Jesus também é sacrificado pelos pecados, pelo pecado de toda a humanidade. Por que Deus abandonou? Talvez porque em Abacuque 1,13 diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Por que Deus abandonou Jesus? Talvez porque 2 Coríntios 5,21 diz que Deus o fez, Deus o fez pecado por nós, aquele que não tinha pecado algum. Por que Deus abandonou Jesus? Bom, porque talvez Gálatas 3,13 diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, se tornando maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito todo aquele que morrer no madeiro. Por que Deus abandonou Jesus? Porque neste momento, às 3 horas da tarde, no dia 15 de abril de 30, Jesus, o único ser humano que nunca pecou, assumiu todos os pecados da humanidade. Isso inclui eu e você. Pecados que já cometemos e pecados que um dia iremos cometer. Desde o pecado de Adão até o pecado do último ser que viveu. Olha quantos pecados tinha sobre Jesus. Como é que você acha que um Deus santo vai olhar para ele dessa forma? Se o único pecado, apenas o único pecado, é uma ofensa gravíssima contra a santidade de Deus, imagina Deus olhando para Jesus e vendo todos os pecados da humanidade, todos os pecados de todos os seres humanos. Um Deus santo que não tolera pecados, ao olhar para Jesus, penso eu, viu todos os pecados da humanidade. E seria muito triste, talvez, se a história acabasse aqui. Seria muito triste se nós não tivéssemos a sequência desse relato. E seria muito triste se eu encerrasse a mensagem. Eu não posso concluir a mensagem aqui. Jesus disse: por que me abandonaste? Ele apresentou uma sensação de abandono, talvez a mesma sensação que eu e você sentimos muitas vezes em nossas vidas. Mas se eu acabasse a mensagem aqui, se eu concluísse ela agora, eu não estaria sendo justo nem com o texto, nem com Deus e nem com você. Porque essa história não acaba aqui. Essa história não acaba nesta frase. Essa história não acaba nesta sensação de abandono de Jesus. E eu creio que justamente aqui estamos no ponto central desta mensagem. A grande lição que nós temos para esta noite. Talvez você já tenha ou esteja se sentindo
Estamos no centro dessa mensagem, onde eu te convido pela fé a olhar pela cruz, a olhar para a vida do ponto de vista da cruz, a enxergar as coisas pela cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo pode te dar, nesta noite, um outro ponto de vista sobre a vida. Você acredita nisso? Olhe para a vida, olhe nesse momento da sua vida, do ponto de vista da cruz. Jesus crucificado, tomando sobre si o pecado de toda a humanidade. O Pai já não estava mais lá, já não estava mais acompanhando ele como sempre fez, porque o Deus Santo não pode contemplar o pecado. E nesse momento Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Mas essa não foi a última frase de Jesus. E é isso que deve te dar ânimo, e é isso que deve me dar ânimo nessa noite, porque esta frase não foi a última frase de Jesus. Se você pular 2 livros para Lucas, se você for para Lucas, segurando aí nesse texto de Mateus, Lucas 23, 46, nós temos a última frase de Jesus. Lucas 23, 46 diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Esta foi a última frase de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A pergunta que nós precisamos fazer nessa noite e responder para concluir essa mensagem, e o que pode mudar a história de nossas vidas nessa noite, é a seguinte: o que acontece entre Mateus 27, 46, Deus meu, por que me abandonaste? Até Lucas 26, 46, Pai, em tuas mãos entrego o Espírito. Aqui está a grande resposta, a grande lição dessa mensagem. O que acontece entre esses 2 textos? O que acontece entre a sensação de abandono e a confiança de entregar a vida? O que acontece entre essa sensação de estar sozinho e essa confiança de ter alguém para quem eu possa me entregar? O que acontece do ponto de vista do Deus meu, por que me abandonaste? E do ponto de vista do Pai, entregue em tuas mãos o meu Espírito. Como não temos o registro nas Sagradas Letras, nós não temos como afirmar o que aconteceu aqui, mas com certeza algo aconteceu no relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, porque o filho se sentiu abandonado, mas em sua última frase de vida ele fala: Pai, entrego em tuas mãos o meu Espírito. O que não me parece uma frase de alguém que está sozinho. Algo acontece aqui entre esses 2 pontos de vista, que é a grande lição para nós nessa noite. Não temos registro, mas ao ler esses 2 textos, eu tenho a impressão que Jesus se sente sozinho e diz: Pai, por que me abandonaste? Penso eu, creio eu, que Deus diz para ele: Filho, eu não te abandonei. Filho, você não está sozinho. Filho, você está passando por esse momento, mas não significa que você está sozinho. Eu sou contigo. E é por isso então que Jesus pode então dizer: Pai, já que o Senhor é comigo, está consumado, entrego em tuas mãos o meu Espírito. A história de Jesus me inspira a conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a minha vida e tudo que acontece e tudo que eu vivo pelo ponto de vista da vontade de Deus para a minha vida, as coisas começam a fazer sentido. Quando eu olho para a vida do meu ponto de vista, algumas coisas me parecem abandono, algumas coisas me parecem acidentes, algumas coisas me parecem mal. Mas quando eu olho para a minha vida do ponto de vista da cruz, algumas coisas começam a fazer mais sentido. E você leve para a sua casa então nesta noite que você precisa, assim como eu, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você vai chegar na sua casa, você vai chegar no seu trabalho, você vai chegar no seu ambiente de vida e você vai dizer que o desafio que você levou neste domingo é conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Porque quando você olha a vida pela vontade de Deus, do ponto de vista da vontade
queridos, aí as coisas começam a fazer sentido, aí tudo fica diferente. Conhecer a vontade de Deus faz toda a diferença para nossas vidas. Será que você pode me dizer qual é a vontade de Deus na sua vida? Se eu te perguntasse hoje o que Deus quer de você, o que você me diria? Qual que é a vontade de Deus na sua vida? Quais são os planos de Deus para você? Você sabe me dizer? O que Deus quer que você faça? Como que Deus quer que você viva? Qual é a vontade de Deus na sua vida? Talvez o fato de não compreendermos e não conhecermos a vontade de Deus nas nossas vidas é que nos leva a tantas vezes nos sentirmos abandonados, é que nos leva a sentir a sensação de destruição e de derrota. Precisamos conhecer qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, porque senão vamos viver dia após dia pensando que Deus não nos ama mais, que Deus se esqueceu de nós. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Para a vida de Abraão, foi que ele fosse o pai de muitas nações. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para a vida de Noé, foi que ele construísse uma grande embarcação. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para a vida de Moisés, foi que ele fosse o libertador de um grande povo. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para Davi, foi que ele fosse um homem segundo o coração de Deus e fosse o maior rei da história de Israel. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para a vida de Jesus, foi que ele morresse na cruz. Sabe o que todos esses homens tinham em comum? Todos eles tinham em comum? Todos eles sabiam qual era a vontade de Deus para a sua vida. E foi isso que os ajudaram a vencer crises. Foi isso que fez com que eles tivessem vitórias. Foi isso que fizeram com que esses homens experimentassem da mais íntima e profunda comunhão com Deus. Todos eles sabiam qual era a vontade de Deus para a sua vida. E aí eles olhavam do ponto de vista da vontade de Deus para a vida deles, e tudo fazia sentido. Todas as derrotas eram passageiras, todas as necessidades, em algum momento Deus iria prover. Imagina se nessa noite, ao concluir essa mensagem, eu dissesse assim para vocês: Deus quer que você o conheça a partir de hoje como nunca antes você o conheceu. Deus quer que você o conheça a partir de hoje como nunca antes você o conheceu. O que é que você diria? Eu espero que amém, pelo menos. Você diga amém. É a vontade de Deus? É. Tem autoridade nesta noite para ministrar na sua vida que Deus quer que a partir de agora você o conheça como nunca antes o conheceu. Você dirá o quê? Amém. Eu quero isso, pastor. É o que eu quero. É o que você quer? É. Então tá bom. Vamos organizar aqui duas filas. E eu vou orar por você, para que a partir de agora você conheça a Deus como nunca antes na sua vida. Então aqui nesta fila aqui, eu quero que venham todas as pessoas que querem conhecer a Deus através de poder, riqueza, glamour e glória. E toda vez que você vai se enriquecendo, você vai conhecendo Deus provedor. Cada vez que você vai enriquecendo, você vai conhecendo Deus que faz milagres. Cada vez que você vai sendo completado por alegrias, você vai testemunhar que esse Deus é grande e que alegra o coração. Então nessa fila vai vir só aqueles que querem conhecer a Deus pela grandeza, pelo glamour, pela provisão, pela riqueza. Essa é a primeira fila. E eu vou orar por vocês nessa fila. Nessa segunda fila aqui, vai vir aqui na minha direita aqueles que querem conhecer a Deus através da dor, do sofrimento e da necessidade. Faça uma fila aqui para mim, todos aqueles que quiserem conhecer a Deus através da dor, do sofrimento e da necessidade. E através dessas situações, você vai conhecer a Deus como nunca antes na sua vida. Eu vou te perguntar, em qual das duas filas você vai vir receber oração nessa noite? Você quer receber oração para conhecer a Deus através da provisão e testemunhar: conheço o Deus que provê, conheço o Deus que faz maravilhas? Ou você quer conhecer nessa noite um Deus através da necessidade, da escassez, para que dia após dia você prove da provisão de Deus? Você quer nessa noite conhecer a Deus através da felicidade e testemunhar
aprenda a conhecer ao Deus que consola os abatidos. Nessa noite você quer conhecer Deus através da glória e fazer com que você seja um dos brasileiros mais importantes que existem, para você testemunhar que Deus faz seus homens grandes? Ou você quer nessa noite conhecer a Deus através da humilhação, para conhecer o Deus que exalta os abatidos? São duas filas. As duas filas vão conhecer a Deus, uma de uma situação e a outra de outra situação. Qual fila você vai vir nessa noite? Dizem que é falta de educação responder uma pergunta com outra pergunta. Mas se você entendeu a mensagem essa noite, você diria para mim assim: pastor, qual fila Deus quer que eu pegue? Sei que Deus quer que eu conheça como nunca antes, mas em qual das duas filas eu devo entrar? Como é que Deus quer que eu o conheça? O fato é que, se nessa noite você vier numa fila errada, você vai viver sua vida de forma vazia, tendo tudo e se sentindo como quem não tem nada, e tendo nada e sentindo falta de tudo. Se você pegar a fila errada, você vai se sentir abandonado, você vai se sentir desprezado. Mas se porventura você compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, não importa a fila que você pegar nessa noite para receber a oração, o que importa é que onde quer que você esteja, eu tenho convicção da vontade de Deus para a minha vida. Sei o que é ter muito, sei o que é ter nada, sei o que é ter fatura e sei o que é passar necessidade, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, porque tenho aprendido a conhecer a vontade desse Deus para a minha vida. E ao conhecer a vontade de Deus para a minha vida e olhar para a minha vida do ponto de vista da cruz, eu sei que todas as coisas que me acontecem cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus de todo o meu coração. A questão não é em que fila que eu vou entrar, a questão não é o modo que eu vou viver, a questão é o que Deus quer para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Ele quer de mim? O que Ele quer de mim? Saber o que Deus quer de mim faz toda a diferença. Saber o que Deus quer de você a partir de hoje fará toda a diferença para você. Quando você tiver muito, você vai saber: isso pertence a Deus, eu sou mordomo. Quando você não tiver nada, você vai saber que esta é uma oportunidade de Deus manifestar o poder dele na sua vida. Quando você estiver com o corpo cheio de saúde, você vai dar glória a Deus pelo Deus que mantém sua vida em pé. Quando você estiver enfermo, você vai falar: Deus, essa é uma oportunidade do Senhor me curar. Creio que o Senhor tem poder para me curar. Tudo posso naquele que me fortalece, quando eu conheço a sua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Olhe para a sua vida do ponto de vista correto. Olhe para a sua vida pelo ponto de vista da cruz. E aprenda que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Que Deus é bom, sempre bom. Independente do que estamos vivendo, Deus sempre é bom. Um Deus bom crucificou Jesus. Um Deus bom o ressuscitou e o exaltou acima de todos os nomes que se existem, para que todo joelho se dobre e glorifique Ele como Deus verdadeiro. Deus é bom, Deus é bom, seja na exaltação, seja na humilhação, seja na fartura, seja na necessidade, se sentindo sozinho, ou seja, tendo a convicção de que Ele está comigo. Feche seus olhos, vamos orar.